Capítulo 21. Um portão aberto. Achamos melhor, disse Seonid, deixar um de nós apresentar o relatório completo. Reúne informações dos outros para apresentação. Perrin assentiu distraidamente. Sentou-se em almofadas no pavilhão de reuniões, com File ao seu lado. Estava novamente lotado de pessoas. Cairien ainda está em apuros, é claro, começou Seonid. A profissional Green era uma mulher ríspida. Não má nem desagradável, mas até mesmo suas interações com seus guardiões pareciam as de um fazendeiro próspero com seus trabalhadores. O Trono do Sol permaneceu desocupado por tempo demais. Todos sabem que o Senhor Dragão prometeu o trono a Elaine Traca, mas ela tem lutado para garantir seu próprio trono. Ela finalmente o fez, segundo relatos. Ela olhou para Perrin em busca de algum comentário, com um cheiro de satisfação. Ele coçou a barba. Aquilo era importante e ele precisava prestar atenção. Mas os pensamentos sobre seu treinamento no sonho do lobo continuavam a lhe roubar a mente. Então Elaine é a rainha. Isso deve deixar Rand feliz. A reação do Senhor Dragão é desconhecida, continuou Seonid, como se estivesse riscando mais um item de uma lista. As sábias não fizeram comentários nem perguntas, sentaram-se em suas almofadas em um pequeno grupo, como rebites em uma dobradiça. Provavelmente, as donzelas já lhes haviam contado tudo isso. Tenho quase certeza de que o Senhor Dragão está em Arad Doma, continuou Seonid. Vários rumores falam disso, embora, é claro, existam rumores que o colocam em muitos lugares. Mas Arad Doma faz sentido para ele como uma conquista tática, e a agitação ali ameaça desestabilizar as terras da fronteira. Não tenho certeza se é verdade que ele enviou Zael para lá ou não. Ele enviou, disse Edarra simplesmente. Ela não ofereceu mais explicações. Sim, disse Seonid. Bem, muitos rumores dizem que ele está planejando encontrar o Seanchan em Arad Doma. Suspeito que ele gostaria que os clãs de lá o ajudassem. Isso me fez pensar na donzela. Perrin imaginou Damani e os sábios em guerra, o poder único destruindo fileiras de soldados, sangue, terra e fogo girando no ar. Seria como os poços de Dumai, só que pior. Ele estremeceu. De qualquer forma, pelas visões, e elas apareceram enquanto Seonid falava, ele sabia que Rand estava onde ela disse. Seonid continuou, falando sobre comércio e recursos alimentares em Cairien. Perrin se viu pensando naquela estranha parede violeta que vira no sonho com o lobo. Idiota, disse a si mesmo com severidade. Continue ouvindo. Luz. Ele realmente era um péssimo governante. Não tivera problemas em correr na frente dos lobos quando deixavam caçar. Porque não podia fazer o mesmo por seu próprio povo. Tyr está reunindo tropas, disse Seonid. Rumores dizem que o Senhor Dragão ordenou ao rei Darlin que reunisse homens para a guerra. Aliás, aparentemente há um rei em Tyr agora. Um acontecimento curioso. Alguns dizem que Darlin marchará para Arad Doma, enquanto outros dizem que deve ser para a última batalha. Outros ainda insistem que Altor pretende derrotar o Seanchan primeiro. Todas as três opções parecem plausíveis, e eu não posso dar mais sem uma viagem a Tyr. Ela olhou para Perrin, com um cheiro esperançoso. Não, disse Perrin. Ainda não. Rand não está em Cairien, mas Andor parece estável. Faz mais sentido eu ir até lá e falar com Elaine. Ela terá informações para nós. File cheirava preocupada. Lord Aibara, disse Seonid, acha que a rainha o receberá bem? Com a bandeira de Manetheren e seu autoproclamado título de Lorde. Perrin franziu a testa. Aqueles dois estandartes idiotas já estão abaixados, e Elaine vai entender as coisas direito, assim que eu explicar tudo a ela. E meus soldados? Perguntou Aliandre. Você provavelmente vai querer perguntar antes de enviar tropas estrangeiras para solo andoriano. Você não virá, disse Perrin. Eu já disse isso antes, Aliandre. Você estará em Gerrana. Nós o levaremos para lá assim que lidarmos com os mantos brancos. Então, alguma decisão foi tomada sobre eles? Perguntou Arganda, inclinando-se para frente, ansiosa e animada. Eles exigiram uma batalha, disse Perrin. E ignoram meus pedidos de mais negociações. Estou pensando em dar-lhes uma luta. Começaram a falar sobre isso, mas logo se tornou uma discussão sobre o que significava ter um rei em Tyr. Finalmente, Seonid pigarreou e voltou a conversa para seu relatório. Os Seanchan são motivo de grande discussão em Cairien, disse Seonid. Os invasores parecem estar focados em proteger suas terras, incluindo Altara. No entanto, eles ainda estão se expandindo para o oeste,
e há batalhas campais na planície de Almot. Expandindo em direção a Ara-Doma, disse Arganda. Há uma batalha se formando lá. Provavelmente, disse Seonid. Se a última batalha chegar, disse Anoura, então seria vantajoso ter uma aliança com Seansha. Ela parecia pensativa, de pernas cruzadas, sentada em sua almofada de seda azul e amarela bordada. Eles acorrentaram os sábios, disse Edarra, com o rosto jovem demais escurecendo. Ela exalava um cheiro perigoso. Raiva, mas frio, como o cheiro antes de alguém planejar matar. Não apenas Shaido, que merece seu destino. Se houver uma aliança com o Seansha, ela terminará assim que o trabalho dos Karakarn terminar. Muitos do meu povo já falam em uma rixa de sangue com esses invasores. Duvido que Rand queira uma guerra entre vocês, disse Perrin. 1 ano e 1 dia, disse Edarra simplesmente. Os sábios não podem ser capturados Gaishain, mas talvez os costumes Seanshan sejam diferentes. De qualquer forma, daremos a eles 1 ano e 1 dia. Se não libertarem seus cativos quando os exigirmos depois desse tempo, reconhecerão nossas lanças. Os Karakarn não podem exigir mais de nós. O pavilhão ficou imóvel. De qualquer forma, disse Seonid, pigarreando. Depois de terminar com Cairien, nos encontramos com aqueles que tinham ido a Andor para verificar os rumores por lá. Espere, disse Perrin. Andor. Os sábios decidiram enviar donzelas para lá. Não era esse o plano, rosnou Perrin, olhando para os sábios. Você não nos controla, Perrin Aibara, disse Edarra calmamente. Precisávamos saber se ainda havia Aiel na cidade ou não, e se os Karakarn estavam lá. Seu Ashamen obedeceu quando pedimos o portal. As donzelas podiam ter sido vistas, resmungou ele. Bem, ele havia dito a Grade para fazer os portais como Aiel pediu, embora estivesse se referindo ao horário da partida e do retorno. Ele deveria ter sido mais preciso. Bem, eles não foram vistos, Seonid soou exasperado, como alguém conversando com uma criança tola. Pelo menos não por alguém com quem eles não pretendiam conversar. Luz. Seria ele, ou ela estava começando a se parecer muito com uma sábia. Era isso que Seonid e os outros estavam fazendo no acampamento Aiel? Aprendendo a se tornar mais teimosos. Luz os ajudasse a todos. De qualquer forma, continuou Seonid, foi sábio da nossa parte visitar Caemliri. Não se pode confiar em boatos, principalmente quando se dizia que um dos abandonados estava operando na área. Um dos abandonados? Perguntou Galene. Em Andor. Perrin assentiu, pedindo outra xícara de chá quente. Rand disse que era Raven, embora eu estivesse nos 2 rios quando a batalha aconteceu. As cores giraram na cabeça de Perrin. Raven estava se passando por um dos nobres locais, um homem chamado Gabral ou Gabil ou algo assim. Ele usou a rainha, fez com que ela se apaixonasse por ele, ou algo assim, e depois a matou. Uma bandeja de servir caiu no chão com um estrondo abafado. Xícaras de porcelana se estilhaçaram, e o chá espirrou no ar. Perrin girou, praguejando, e várias donzelas se levantaram de um salto, agarrando facas de cinto. Maidin ficou parada, parecendo atordoada, com os braços ao lado do corpo. A bandeja caída jazia no chão à sua frente. Maidin, disse Faile. Você está bem. A criada de cabelos castanhos virou-se para Perrin, parecendo atordoada. Por favor, meu senhor, repita o que disse. O que? Perguntou Perrin. Mulher, o que houve? Você disse que um dos abandonados tinha se estabelecido em Andor, disse Maidin, com a voz calma. Ela o encarou com o olhar mais penetrante que ele já receberá de qualquer Aes Sedai. Tem certeza do que ouviu? Perguntou Perrin, recostando-se na almofada, coçando o queixo. Com toda a certeza. Já faz algum tempo, mas sei que Rand estava convencido. Ele lutou contra alguém do poder único no Palácio Andorano. O nome dele era Gaebril, disse Sulin. Eu estava lá. Um raio caiu do céu aberto, e não havia dúvida de que era o poder único. Era um dos abandonados. Havia alguns em Andor que alegavam que o Karakarn havia falado sobre isso, acrescentou Edarra. Ele disse que esse Gaebril vinha usando tramas proibidas nos habitantes do pântano no palácio, distorcendo suas mentes, fazendo-os pensar e agir como ele desejava. Maidin, o que houve? Perguntou Perrin. Luz, mulher, ele está morto agora. Não precisa ter medo. Preciso me dar licença, disse Maidin. Ela saiu do pavilhão, deixando a bandeja e a porcelana quebrada, branca como osso, espalhadas no chão. Eu cuido dela mais tarde, disse Faile, envergonhada.
Ela está arrasada ao descobrir que morou tão perto de um dos abandonados. Ela é de Caemen, sabia? Os outros assentiram, e outros criados se adiantaram para limpar a bagunça. Perrin percebeu que não receberia mais chá. Tolo, pensou. Você passou a maior parte da vida sem poder pedir chá quando quisesse. Não vai morrer agora que não consegue mais pedir chá acenando com a mão. Vamos em frente, disse ele, acomodando-se nas almofadas. Ele nunca conseguia se sentir confortável naquelas malditas coisas. Meu relatório está pronto, disse Seonid, ignorando intencionalmente o servo que estava limpando cacos de porcelana na sua frente. Mantenho minha decisão anterior, disse Perrin. Lidar com os mantos brancos é importante. Depois disso, iremos para Andor, e eu falarei com Elaine. Grade, como você está se virando? O Ashaman, envelhecido, ergueu os olhos de onde estava sentado, em seu casaco preto. Estou totalmente recuperado da minha doença, meu senhor, e Nealt quase também. Você ainda parece cansado, disse Perrin. Estou, disse Grade, mas, que me levem, estou melhor do que estive em muitos dias no campo antes de ir para a Torre Negra. É hora de começar a enviar alguns desses refugiados para onde eles pertencem, disse Perrin. Com esses círculos, você consegue manter um portal aberto por mais tempo. Não tenho muita certeza. Ficar em círculo ainda é cansativo. Talvez até mais. Mas consigo fazer portões muito maiores com a ajuda das mulheres, largos o suficiente para passarem 2 carroças. Ótimo! Vamos começar mandando as pessoas comuns para casa. Cada pessoa que virmos de volta ao seu devido lugar será um alívio para mim. E se eles não quiserem ir? Perguntou Tan. Muitos deles já começaram o treinamento, Perrin. Eles sabem o que está por vir e preferem encarar aqui, com você, do que se esconderem em casa. Luz. Não havia ninguém neste acampamento que quisesse voltar para suas famílias. Certamente, alguns deles que querem voltar. Alguns, disse Tan. Lembre-se, disse Faile, os fracos e os idosos foram mandados embora pelos Aiel. Arganda assentiu. Eu dei uma olhada nessas tropas. Cada vez mais Gatshain estão saindo do seu estupor, e quando isso acontece, estão duros. Duros como muitos soldados que conheci. Alguns vão querer ver como estão suas famílias, disse Tan, mas só se você os deixar voltar. Eles conseguem ver o céu. Eles sabem o que está por vir. Por enquanto, vamos mandar de volta os que quiserem ir e ficar em suas casas, disse Perrin. Não posso lidar com os outros até terminar com os mantos brancos. Excelente, disse Galene, ansiosa. Você tem um plano de ataque? Bem, disse Perrin, imagino que, se eles forem amigáveis o suficiente para se alinharem, vamos atacá-los com meus arqueiros e canalizadores e destruí-los. Eu aprovo esse plano, disse Galene, contanto que meus homens possam atacar para lidar com a ralé que sobrou no final. Balver, disse Perrin, escreva para os mantos brancos. Diga a eles que lutaremos e que eles devem escolher um lugar. Ao dizer essas palavras, sentiu uma estranha relutância. Parecia um desperdício matar tantos que poderiam lutar contra a sombra. Mas ele não via outra saída. Balver assentiu, exalando um cheiro forte. O que os mantos brancos fizeram com Balver? A secretária empoeirada estava fascinada por eles. A reunião começou a se dispersar. Perrin foi até a lateral aberta da tenda e observou os grupos separados se retirarem, enquanto Aliandre e Arganda se dirigiam para sua seção do acampamento. Faile caminhava ao lado de Berelain. Estranhamente, os dois conversavam. Seus cheiros revelavam que estavam zangados, mas suas palavras soavam amigáveis. O que aqueles dois estavam aprontando? Restaram apenas algumas manchas úmidas no chão dentro da tenda, da bandeja caída. O que havia de errado com Maidin? Comportamentos erráticos como aquele eram perturbadores. Com muita frequência, eram seguidos por alguma manifestação do poder do tenebroso. Meu senhor, perguntou uma voz, precedida por uma tosse discreta. Perrin se virou, percebendo que Balver o esperava atrás. O secretário estava de pé, com as mãos entrelaçadas à sua frente, parecendo uma pilha de gravetos que crianças haviam enfeitado com uma camisa e um casaco velhos. Sim, perguntou Perrin. Acontece que ouvi vários itens de algum interesse enquanto visitava os estudiosos de Cairhien. Você encontrou os suprimentos, certo? Sim, sim. Estou bem abastecido. Por favor, um momento. Acredito que você se interessará pelo que ouvi. Então vá em frente, disse Perrin, voltando para o pavilhão. Os últimos já haviam ido embora.
Balver falou em voz baixa. Em primeiro lugar, meu senhor, parece que os filhos da luz estão em conluio com Seansha. É de conhecimento geral agora, e temo que a força à nossa frente tenha sido plantada para... Balver, interrompeu Perrin, eu sei que você odeia os mantos brancos, mas você já me contou essa notícia meia dúzia de vezes. Sim, mas... Nada mais sobre os mantos brancos, disse Perrin, levantando a mão. A menos que sejam notícias específicas sobre essa força à nossa frente. Você tem alguma delas? Não, meu senhor. Tudo bem, então. Tem mais alguma coisa que você queira me dizer? Balver não demonstrou nenhum sinal de aborrecimento, mas Perrin sentiu o cheiro da insatisfação. Light sabia que os mantos brancos tinham muito a responder, e Perrin não culpava Balver por seu ódio, mas ele se tornou cansativo. Bem, meu senhor, continuou Balver, eu arriscaria dizer que as histórias sobre o dragão renascido querer uma trégua com Seanshan são mais do que boatos. Várias fontes indicam que ele processou o líder deles por paz. Mas o que ele fez com a mão? Perguntou Perrin, dissipando mais uma imagem de Rand de sua visão. O que foi isso, meu senhor? Nada, disse Perrin. Além disso, disse Balver, enfiando a mão na manga, há um número alarmante desses homens viajando entre batedores de carteira, ladrões e salteadores em Cairhien. Ele tirou uma folha de papel com um esboço do rosto de Perrin. A semelhança era alarmantemente boa. Perrin pegou o papel, franzindo a testa. Não havia palavras nele. Balver lhe entregou um segundo, idêntico ao primeiro. Um terceiro papel veio em seguida, este com uma foto de Mate. Onde você conseguiu isso? Perguntou Perrin. Como eu disse, meu senhor, continuou Balver, eles estão sendo repassados em certos círculos. Aparentemente, há grandes somas de dinheiro prometidas a qualquer um que apresentar seu cadáver, embora eu não tenha conseguido determinar quem estaria pagando. E você descobriu isso enquanto visitava os acadêmicos da escola de Rand? Perguntou Perrin. O escriba, de rosto franzino, não demonstrou nenhuma emoção. Quem é você de verdade, Balver? Uma secretária. Com alguma habilidade para descobrir segredos. Alguma habilidade. Balver, não perguntei sobre o seu passado. Imagino que um homem mereça poder recomeçar. Mas agora os mantos brancos estão aqui, e você tem alguma conexão com eles. Preciso saber qual é. Balver ficou em silêncio por um tempo. As paredes elevadas do pavilhão farfalharam. Meu empregador anterior era um homem que eu respeitava, meu senhor, disse Balver. Ele foi morto pelos Filhos da Luz. Alguns deles podem me reconhecer. Você era um espião para essa pessoa? Perguntou Perrin. Os lábios de Balver se curvaram nitidamente. Ele falou mais suavemente. Eu apenas tenho uma mente para lembrar fatos, meu senhor. Sim, você tem uma mente muito boa para isso. Seu serviço é útil para mim, Balver. Só estou tentando te dizer isso. Estou feliz que você esteja aqui. O homem exalava satisfação. Se me permite dizer, meu senhor, é revigorante trabalhar para alguém que não vê minhas informações como um mero meio de trair ou comprometer aqueles ao seu redor. Bem, seja como for, eu provavelmente deveria começar a lhe pagar melhor, disse Perrin. Isso deixou Balver com um ar de pânico. Isso não será necessário. Você poderia exigir altos salários de qualquer número de senhores ou comerciantes. Homens mesquinhos e sem importância, disse Balver com um movimento dos dedos. Sim, mas ainda acho que você deveria receber mais. É pura lógica. Se você contratar um aprendiz de ferreiro para sua forja e não pagar bem o suficiente, ele impressionará seus clientes regulares e abrirá uma nova forja do outro lado da rua assim que tiver condições. Ah, mas você não entende, meu senhor, disse Balver. Dinheiro não significa nada para mim. A informação, é isso que importa. Fatos e descobertas, são como pepitas de ouro. Eu poderia dar esse ouro a um banqueiro comum para fazer moedas, mas prefiro dá-lo ao mestre artesão para fazer algo belo. Por favor, meu senhor, permita-me continuar sendo um simples secretário. Veja bem, uma das maneiras mais fáceis de saber se alguém não é o que aparenta é verificar seu salário. Ele riu baixinho. Já descobri mais de um assassino ou espião dessa forma. Sim, já descobri. Não preciso de pagamento. A oportunidade de trabalhar com você já é seu próprio pagamento. Perrin deu de ombros, mas assentiu, e Balver se retirou. Perrin saiu do pavilhão, guardando as fotos no bolso. Elas o perturbavam. Ele apostava que essas fotos também estavam em Andor, colocadas pelos abandonados. Pela primeira vez,
ele se perguntou se precisaria de um exército para se manter seguro. Era um pensamento perturbador. A onda de Trollocs bestiais avançou sobre o topo da colina, invadindo as últimas fortificações. Eles grunhiram e uivaram, mãos de dedos grossos rasgando o solo escuro de Saldayan e segurando espadas, lanças em forma de gancho, martelos, clavas e outras armas malignas. Cuspe pingava dos lábios com presas de alguns, enquanto em outros, olhos arregalados, demasiadamente humanos, fitavam-nos por trás de bicos perversos. Suas armaduras negras eram decoradas com espinhos. Os homens de Ituralde o apoiaram firmemente na base da encosta. Ele ordenou que o acampamento inferior se dispersasse e recuasse o máximo possível para o sul, ao longo da margem do rio. Enquanto isso, o exército recuava das fortificações. Ele odiava render-se do terreno elevado, mas ser empurrado colina abaixo durante um ataque teria sido mortal. Ele tinha espaço para recuar, então usaria, agora que as fortificações estavam perdidas. Posicionou suas forças bem na base da colina, perto de onde antes ficava o acampamento inferior. Os soldados domanes usavam capacetes de aço e haviam cravado suas lanças de 4 metros com as pontas na terra, mantendo-as firmes para maior estabilidade, com as pontas de aço voltadas para a onda imponente de Trollocs. Uma posição defensiva clássica. 3 fileiras de lanceiros e escudeiros, as lanças inclinadas em direção ao topo da encosta. Quando a primeira fileira de lanças matava um Trolloc, recuavam e soltavam suas armas, deixando a segunda fileira avançar para matar. Uma retirada lenta e cuidadosa, fileira por fileira. Uma fileira dupla de arqueiros atrás começou a disparar flechas, lançando onda após onda na cria das sombras, derrubando corpos encosta abaixo. Aqueles rolaram, alguns ainda gritando, espirrando sangue escuro. Um número maior continuou descendo, sobre seus irmãos, tentando atingir os lanceiros. Um Trolloc com cabeça de águia morreu em uma lança diante de Ituralde. Havia lascas nas bordas do bico da criatura, e sua cabeça, cravejada de olhos predadores, repousava sobre um pescoço de touro, com a ponta das penas revestida por uma substância escura e oleosa. O monstro guinchou ao morrer, com a voz baixa e levemente aviária, emitindo sons guturais na língua Trolloc. Esperem! Gritou Ituralde, virando-se e trotando com seu cavalo em direção à linha de lanceiros. Mantenham a formação, queimem-se. Os Trollocs avançaram pela encosta, morrendo sob as lanças. Seria um alívio temporário. Havia Trollocs demais, e até mesmo uma linha de lanças triplas em rotação seria subjugada. Era uma tática de retardamento. Atrás deles, o restante de suas tropas começou a recuar. Assim que as linhas enfraquecessem, o Asha'men assumiria o fardo da defesa, dando tempo para os lanceiros recuarem. Se o Asha'men conseguisse administrar a força, ele os havia pressionado com força. Talvez com força demais. Não conhecia os limites deles como conhecia as tropas comuns. Se conseguissem deter o avanço dos Trolloc, seu exército recuaria para o sul. Essa retirada os levaria além da segurança de Maradon, mas não teriam permissão para entrar. Os que estavam lá dentro haviam rejeitado todas as tentativas de comunicação de Ituralde. Não apoiamos invasores, fora a resposta em todas as ocasiões. Malditos idiotas! Bem, os Trollocs provavelmente se formariam ao redor de Maradon para um cerco sustentado, dando a Ituralde e seus homens tempo para recuar para uma posição mais defensável. Esperem! Gritou Ituralde novamente, passando por uma área onde a pressão dos Trollocs começava a dar resultados. No topo de uma das fortificações no alto da colina, uma matilha de Trollocs com cabeça de lobo espreitava, cautelosa, enquanto seus companheiros avançavam à sua frente. Arqueiros! Disse Ituralde, apontando. Uma saraivada de flechas se seguiu, atingindo os Trollocs com cabeça de lobo, ou mentes, como os jurados do dragão do exército de Ituralde começaram a chamá-los. Os Trollocs tinham seus próprios bandos e organização, mas seus homens frequentemente se referiam aos indivíduos pelas feições que exibiam. Chifres para cabras, bicos para falcões, braços para ursos. Aqueles com cabeças de lobo estavam frequentemente entre os mais inteligentes. Alguns saldianos alegavam tê-los ouvido falar a língua humana para barganhar ou enganar seus oponentes. Ituralde sabia muito sobre os Trollocs agora. Era preciso conhecer o inimigo. Infelizmente, havia uma enorme variedade de inteligência e personalidade entre os Trollocs. E havia muitos Trollocs que compartilhavam atributos físicos de vários grupos. Ituralde jurou ter visto uma abominação pervertida com penas de falcão, mas chifres de cabra. Os Trollocs no topo da fortificação tentaram escapar das flechas. Uma grande matilha de feras enormes atrás os empurrou morro abaixo com um rugido.
Trollocs eram covardes, normalmente, a menos que estivessem com fome, mas se fossem levados ao frenesi, lutavam bem. Os desvanecidos seguiriam essa onda inicial. Assim que os arqueiros estivessem sem flechas e os Trollocs tivessem amolecido os homens abaixo, Ituralde não esperava por isso. Luz, pensou Ituralde. Espero conseguir ultrapassá-los. O Asha'men aguardava à distância sua ordem. Gostaria de tê-los por perto. Mas não podia arriscar. Era um trunfo importante demais para serem perdidos por uma flecha perdida. Com sorte, as fileiras da frente dos Trollocs seriam severamente castigadas pelos lanceiros, com suas carcaças retorcidas e inclinadas contra as lanças, e os Trollocs atrás tropeçando e caindo sobre seus próprios restos ensanguentados. Os saldianos restantes de Ituralde cavalgariam como uma força de ataque contra qualquer um que conseguisse passar pelas explosões Asha'men. Então, os lanceiros conseguiriam recuar e seguir o restante do exército em retirada. Uma vez passado Marathon, eles poderiam usar portais para recuar para a próxima posição escolhida, uma passagem florestal a cerca de 10 léguas ao sul. Seus homens conseguiriam escapar. Conseguiriam. Leve, mas ele odiava ser forçado a comandar uma retirada tão rápida. Fique firme, disse a si mesmo, continuando a cavalgar e gritando a ordem de espera. Era importante que ouvissem sua voz. Aquele garoto é o dragão renascido. Ele cumprirá suas promessas. Meu senhor, chamou uma voz. A guarda de Ituralde se abriu para deixar um jovem se aproximar, ofegante. Meu senhor, é o tenente Lidrin. Ele caiu? Perguntou Ituralde. Não, meu senhor, ele. O garoto olhou por cima do ombro. Na linha de lanças próxima, os soldados avançavam em direção à onda de Trolloc, em vez de recuar. O que é isso? Perguntou Ituralde, pondo Dauniave em movimento com os calcanhares. O cavalo branco galopou à frente, acompanhado pelo guarda de Ituralde e pelo jovem mensageiro, em um estrondo de cascos. Ele conseguia ouvir os gritos de Lidrin, apesar do rugido do campo de batalha. O jovem oficial Domani estava à frente das linhas de lanças, atacando os Trollocs com espada e escudo, berrando. Os homens de Lidrin avançaram para defendê-lo, deixando os lanceiros confusos e desorientados. Lidrin, seu tolo! Ituralde freou o cavalo até que parasse. Venham, berrou Lidrin, erguendo a espada diante dos Trollocs. Ele riu alto, a voz meio louca, o rosto salpicado de sangue. Venham! Eu vou enfrentar todos vocês. Minha espada está sedenta. Lidrin! Gritou Ituralde. Lidrin! O homem olhou por cima do ombro. Seus olhos estavam arregalados com uma espécie de alegria enlouquecida. Ituralde já tinha visto isso antes, nos olhos de soldados que lutaram por muito tempo, com muita força. Nós vamos morrer, Rodel! Gritou Lidrin. Assim, eu posso levá-los comigo. 1 ou 2, pelo menos. Juntem-se a mim. Lidrin, volte aqui. O homem o ignorou, virou-se e seguiu em frente. Tragam os homens dele de volta aqui, gritou Ituralde, gesticulando. Fechem as fileiras de piques. Rápido! Não podemos. Os Trollocs avançaram. Lidrin caiu em um jato de sangue, rindo. Seus homens estavam sob forte pressão e se dividiram ao meio. Os lanceiros se recompuseram, mas um punhado de Trollocs os atingiu. Alguns Trollocs caíram. A maioria não o fez. As criaturas próximas gritaram e uivaram ao ver o buraco nas defesas. Elas avançaram, passando por cima dos corpos na base da colina, atirando-se contra os lanceiros. Ituralde praguejou e empurrou Dauniave para frente. Na guerra, assim como na agricultura, às vezes era preciso intervir e se afundar até os joelhos na lama. Ele berrou ao colidir com os Trollocs. Sua guarda o rodeou, fechando a brecha. O ar se transformou em uma tempestade de metal contra metal e grunhidos de dor. Dauniave bufou e dançou enquanto Ituralde atacava com sua espada. O cavalo de guerra não gostava de estar tão perto da Cria das Sombras, mas era bem treinado, um presente de um dos homens de Bashere. Ele havia afirmado que um general nas terras da fronteira precisava de um animal que já tivesse lutado contra Trollocs antes. Ituralde abençoou aquele soldado agora. A luta foi brutal. A linha de lanceiros da frente, e os que vinham atrás, começaram a ceder. Ituralde ouviu brevemente a voz de Ancaer assumindo o comando, gritando para os homens voltarem à linha. Ele parecia frenético. Isso era ruim. Ituralde golpeou, imitando a garça no toco, uma espada montada em um cavalo, e acertando um Trolloc com cabeça de touro na garganta. Um jato de sangue fétido e amarronzado jorrou,
e a criatura caiu para trás contra um monstro com cabeça de javali. Um grande estandarte vermelho, representando o crânio de uma cabra com uma fogueira queimando atrás dele, erguia-se no topo da colina. O símbolo do bando Goblin. Ituralde virou o cavalo, esquivando-se de um violento golpe de machado, e então incitou a montaria para frente, cravando a espada na lateral dos Trollocs. Ao seu redor, Velbornon e Leinen, dois dos seus melhores, morreram enquanto defendiam seu flanco. Que a luz queime os Trollocs. A linha inteira estava se desintegrando. Ele e seus homens eram poucos, mas a maioria de suas forças já havia recuado. Não, 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 pensou Ituralde, tentando se desvencilhar da batalha e assumir o comando. Mas se recuasse, os Trollocs conseguiriam passar. Ele teria que arriscar. Estava preparado para problemas como este. Uma trombeta soou em retirada. Ituralde congelou, ouvindo com horror o som assustador ecoando pelo campo de batalha. As trombetas não deveriam soar a menos que ele, ou um membro de sua guarda, desse a ordem pessoalmente. Era cedo demais, cedo demais. Alguns dos outros trompetistas ouviram o chamado e o atenderam, mas outros não. Eles perceberam que era cedo demais. Infelizmente, isso foi pior. Isso significou que metade dos lanceiros começou a recuar, enquanto a outra metade manteve a posição. As linhas ao redor de Ituralde se romperam, os homens se dispersando enquanto os Trollocs os atacavam em massa. Foi um desastre, o pior desastre do qual Ituralde já participará. Seus dedos estavam moles. Se cairmos, a cria das sombras destruirá Aradoma, rugiu Ituralde, puxando as rédeas do cavalo e galopando para longe dos Trollocs que avançavam. Os membros restantes de sua guarda o seguiram. Elk e Cutaris, gritou Ituralde para dois de seus homens, o robusto e esguio Domani. Vão até a cavalaria de Dunyan e digam para atacarem o centro assim que surgir uma oportunidade. Capri, dirijam-se à cavalaria de Alin. Ordenem que ele ataque os Trollocs no flanco leste. Sorrentin, vá até aqueles Achamem. Quero que os Trollocs sejam consumidos pelo fogo. Os cavaleiros partiram a galope. Ituralde cavalgou para o oeste, até o local onde os lanceiros ainda estavam resistindo. Começou a reunir uma das fileiras da retaguarda e a levá-la para a seção mais saliente. Quase conseguiu. Mas então o Mirdraal chegou, deslizando pelas fileiras de Trolloc como cobras, atacando com velocidade oleosa, e uma revoada de dragar desceu. Ituralde se viu lutando por sua vida. Ao redor dele, o campo de batalha era uma bagunça terrível, fileiras destruídas, Trollocs vagando livremente em busca de mortes fáceis, Mirdraal tentando forçá-los a atacar as poucas formações de lanças restantes. Fogos voavam no ar enquanto os Achamem miravam nos Trollocs, mas seus fogos eram menores, mais fracos do que dias antes. Homens gritavam, armas tilintavam e feras rugiam na fumaça sob um céu de nuvens negras demais. Ituralde respirava com dificuldade. Seus guardas haviam caído. Pelo menos ele vira Staven e Het morrerem. E os outros? Ele não os viu. Tantos morrendo. Tantos. Havia suor em seus olhos. Leve, pensou ele. Pelo menos demos uma luta. Resistimos mais do que eu imaginava ser possível. Havia colunas de fumaça ao norte. Bem, uma coisa tinha dado certo. O Achamem Timote cumprirá seu dever. O segundo conjunto de equipamentos de cerco estava em chamas. Alguns de seus oficiais haviam considerado loucura mandar embora um de seus Achamem, mas um canalizador a mais não teria feito diferença naquele desastre. E quando os Trollocs atacassem Maradon, a ausência daquelas catapultas faria uma grande diferença. Dauniave caiu. Uma lança Trolloc que fora destinada a Ituralde havia caído. O cavalo rosnou com a arma cravada no pescoço, o sangue pulsando pela pele coberta de suor. Ituralde já havia perdido montarias antes e sabia que deveria rolar para o lado, mas estava desequilibrado demais desta vez. Ouviu a perna estalar ao ser atingido. Ele cerrou os dentes, determinado a não morrer de costas, e se forçou a sentar. Ele largou a espada, embora tivesse a marca de uma garça, e, com um movimento fluido, ergueu uma lança quebrada e descartada, enfiando-a no peito de um Trolloc que se aproximava. Sangue escuro e fétido cobriu a haste, jorrando sobre as mãos de Ituralde enquanto o Trolloc gritava e morria. Havia trovões no ar. Isso não era estranho. Trovões vinham com frequência daquelas nuvens, muitas vezes estranhamente desconexos dos relâmpagos. Ituralde se lançou, empurrando o Trolloc para o lado com a lança. Então, um Mirdraal o viu. Ituralde estendeu a mão para a espada, cerrando os dentes, mas sabia que acabará de ver seu assassino. Uma daquelas coisas poderia derrubar uma dúzia de homens. Enfrentá-lo com uma perna quebrada.
Ele tentou se levantar, cambaleando mesmo assim. Não conseguiu, caindo para trás e xingando. Ergueu a espada, preparado para morrer enquanto a coisa se esgueirava para frente, com movimentos fluidos. Uma dúzia de flechas atingiu o Fade. Ituralde piscou enquanto a criatura cambaleava. O trovão estava ficando mais alto. Ituralde se apoiou e ficou surpreso ao ver milhares de cavaleiros desconhecidos avançando em formação através das fileiras de Trollocs, varrendo as criaturas à sua frente. O dragão renascido. Ele chegou. Mas não. Aqueles homens hasteavam a bandeira saudiana. Ele olhou para trás. Os portões de Maradon estavam abertos, e os sobreviventes cansados de Ituralde estavam sendo autorizados a entrar mancando. Fogo voava das ameias. Seu Ashaman fora autorizado a subir para ter uma visão privilegiada do campo de batalha. Uma força de 20 cavaleiros se separou e correu pelo Mirdraal, pesoteando. O último homem do grupo saltou da cela e atacou a criatura com uma machadinha. Por todo o campo de batalha, os Trollocs foram atropelados, baleados ou lancetados. Não duraria. Mais e mais Trollocs atravessavam as antigas fortificações de Ituralde e desciam a encosta a galope. Mas o alívio saudiano bastaria, com os portões abertos e a explosão dos Ashaman causando destruição. Os remanescentes da força de Ituralde fugiam para a segurança. Ele estava orgulhoso de ver Baretal e Conel, os últimos de sua guarda, cambaleando pelo campo em sua direção a pé, com suas montarias sem dúvida mortas e seus uniformes ensanguentados. Ele enfiou a espada na bainha e puxou o dardo do pescoço de Downveave. Apoiando-se nele, conseguiu se levantar. Um cavaleiro da tropa saudiana trotou até ele, um homem de rosto magro, nariz adunco e sobrancelhas espessas e negras. Usava uma barba curta e aparada e ergueu uma espada ensanguentada para Ituralde. Você vive? Sim, disse Ituralde quando seus 2 guardas chegaram. Você comanda esta força? Por enquanto, disse o homem. Eu sou Yoeli. Você sabe cavalgar. Melhor assim do que ficar aqui. Yoeli estendeu a mão e puxou Ituralde para a cela atrás dele. A perna de Ituralde protestou com uma pontada de dor, mas não havia tempo para esperar por uma maca. 2 outros cavaleiros colocaram os guardas de Ituralde em seus cavalos, e logo os 3 estavam cavalgando em direção à cidade a galope. Deus te abençoe, disse Ituralde. Mas demorou bastante. Eu sei. A voz de Yoeli soou estranhamente sombria. Espero que você valha a pena, invasor, pois minhas ações hoje provavelmente custarão minha vida. O que? O homem não respondeu. Simplesmente carregou Ituralde com cascos trovejantes para a segurança da cidade, tal qual era essa segurança, considerando que a cidade estava agora sitiada por uma força de centenas de milhares de Cria das Sombras. Morgase saiu do acampamento. Ninguém a impediu, embora alguns a olhassem de forma estranha. Ela passou pela borda norte arborizada. As árvores eram burluac, espaçadas para permitir seus grandes braços abertos. Ela se moveu sob os galhos, respirando profundamente o ar úmido. Gaebril foi um dos abandonados. Ela finalmente encontrou um lugar onde um pequeno riacho das terras altas preenchia uma fenda entre 2 rochas e criava uma piscina calma e cristalina. As rochas altas ao redor se aglomeravam como um trono antigo e quebrado, construído para um gigante de 15 palmos de altura. As árvores exibiam folhas no alto, embora muitas parecessem doentias. Uma faixa mais fina de nuvens passava, permitindo que raios de sol descessem do céu nublado. Aquela luz fragmentada brilhava em raios através da água límpida, criando manchas de luz no fundo da piscina. Peixinhos voavam entre as manchas, como se investigassem a luz. As linhas ao redor de Ituralde se romperam, os homens se dispersando enquanto os Trollocs os atacavam em massa. Foi um desastre, o pior desastre do qual Ituralde já participará. Seus dedos estavam moles. Se cairmos, a Cria das Sombras destruirá Aradoma, rugiu Ituralde, puxando as rédeas do cavalo e galopando para longe dos Trollocs que avançavam. Os membros restantes de sua guarda o seguiram. Elk e Cutaris, gritou Ituralde para 2 de seus homens, o robusto e esguio Domani. Vão até a cavalaria de Dunyan e digam para atacarem o centro assim que surgir uma oportunidade. Capri, dirijam-se à cavalaria de Alim. Ordenem que ele ataque os Trollocs no flanco leste. Sorrentin, vá até aqueles Ashaman. Quero que os Trollocs sejam consumidos pelo fogo. Os cavaleiros partiram a galope. Ituralde cavalgou para o oeste, até o local onde os lanceiros ainda estavam resistindo. Começou a reunir uma das fileiras da retaguarda e a levá-la para a seção mais saliente. Quase conseguiu. Mas então o Mirdraal chegou, deslizando pelas fileiras de Trolloc como cobras,
atacando com velocidade oleosa, e uma revoada de dragar desceu. Ituralde se viu lutando por sua vida. Ao redor dele, o campo de batalha era uma bagunça terrível, fileiras destruídas, Trollocs vagando livremente em busca de mortes fáceis, Mirdraal tentando forçá-los a atacar as poucas formações de lanças restantes. Fogos voavam no ar enquanto os Ashamen miravam nos Trollocs, mas seus fogos eram menores, mais fracos do que dias antes. Homens gritavam, armas tilintavam e feras rugiam na fumaça sob um céu de nuvens negras demais. Ituralde respirava com dificuldade. Seus guardas haviam caído. Pelo menos ele vira Staven e Het morrerem. E os outros? Ele não os viu. Tantos morrendo. Tantos. Havia suor em seus olhos. Leve, pensou ele. Pelo menos demos uma luta. Resistimos mais do que eu imaginava ser possível. Havia colunas de fumaça ao norte. Bem, uma coisa tinha dado certo. O Ashamen Timóteo cumprirá seu dever. O segundo conjunto de equipamentos de cerco estava em chamas. Alguns de seus oficiais haviam considerado loucura mandar embora um de seus Ashamen, mas um canalizador a mais não teria feito diferença naquele desastre. E quando os Trollocs atacassem Maradon, a ausência daquelas catapultas faria uma grande diferença. Dauniave caiu. Uma lança Trolloc que fora destinada a Ituralde havia caído. O cavalo rosnou com a arma cravada no pescoço, o sangue pulsando pela pele coberta de suor. Ituralde já havia perdido montarias antes e sabia que deveria rolar para o lado, mas estava desequilibrado demais desta vez. Ouviu a perna estalar ao ser atingido. Ele cerrou os dentes, determinado a não morrer de costas, e se forçou a sentar. Ele largou a espada, embora tivesse a marca de uma garça, e, com um movimento fluido, ergueu uma lança quebrada e descartada, enfiando-a no peito de um Trolloc que se aproximava. Sangue escuro e fétido cobriu a haste, jorrando sobre as mãos de Ituralde enquanto o Trolloc gritava e morria. Havia trovões no ar. Isso não era estranho. Trovões vinham com frequência daquelas nuvens, muitas vezes estranhamente desconexos dos relâmpagos. Ituralde se lançou, empurrando o Trolloc para o lado com a lança. Então, um Mirdraal o viu. Ituralde estendeu a mão para a espada, cerrando os dentes, mas sabia que acabará de ver seu assassino. Uma daquelas coisas poderia derrubar uma dúzia de homens. Enfrentá-lo com uma perna quebrada. Ele tentou se levantar cambaleando mesmo assim. Não conseguiu, caindo para trás e xingando. Ergueu a espada, preparado para morrer enquanto a coisa se esgueirava para frente, com movimentos fluidos. Uma dúzia de flechas atingiu o Feide. Ituralde piscou enquanto a criatura cambaleava. O trovão estava ficando mais alto. Ituralde se apoiou e ficou surpreso ao ver milhares de cavaleiros desconhecidos avançando em formação através das fileiras de Trollocs, varrendo as criaturas à sua frente. O dragão renascido. Ele chegou. Mas não. Aqueles homens hasteavam a bandeira saudiana. Ele olhou para trás. Os portões de Maradon estavam abertos, e os sobreviventes cansados de Ituralde estavam sendo autorizados a entrar mancando. Fogo voava das ameias. Seu Ashamen fora autorizado a subir para ter uma visão privilegiada do campo de batalha. Uma força de 20 cavaleiros se separou e correu pelo Mirdraal, pesoteando-o. O último homem do grupo saltou da cela e atacou a criatura com uma machadinha. Por todo o campo de batalha, os Trollocs foram atropelados, baleados ou lancetados. Não duraria. Mais e mais Trollocs atravessavam as antigas fortificações de Ituralde e desciam a encosta a galope. Mas o alívio saudiano bastaria, com os portões abertos e a explosão dos Ashamen causando destruição. Os remanescentes da força de Ituralde fugiam para a segurança. Ele estava orgulhoso de ver Baretal e Conel, os últimos de sua guarda, cambaleando pelo campo em sua direção a pé, com suas montarias sem dúvida mortas e seus uniformes ensanguentados. Ele enfiou a espada na bainha e puxou o dardo do pescoço de Daunveave. Apoiando-se nele, conseguiu se levantar. Um cavaleiro da tropa saudiana trotou até ele, um homem de rosto magro, nariz adunco e sobrancelhas espessas e negras. Usava uma barba curta e aparada e ergueu uma espada ensanguentada para Ituralde. Você vive? Sim, disse Ituralde quando seus 2 guardas chegaram. Você comanda esta força? Por enquanto, disse o homem. Eu sou Yoeli. Você sabe cavalgar. Melhor assim do que ficar aqui. Yoeli estendeu a mão e puxou Ituralde para a cela atrás dele. A perna de Ituralde protestou com uma pontada de dor, mas não havia tempo para esperar por uma maca. 2 outros cavaleiros colocaram os guardas de Ituralde em seus cavalos, e logo os 3 estavam cavalgando em direção à cidade a galope. Deus te abençoe, disse Ituralde.
Mas demorou bastante. Eu sei. A voz de Yoeli soou estranhamente sombria. Espero que você valha a pena, invasor, pois minhas ações hoje provavelmente custarão minha vida. O que? O homem não respondeu. Simplesmente carregou Ituralde com cascos trovejantes para a segurança da cidade, tal qual era essa segurança, considerando que a cidade estava agora sitiada por uma força de centenas de milhares de Cria das Sombras. Morgase saiu do acampamento. Ninguém a impediu, embora alguns a olhassem de forma estranha. Ela passou pela borda norte arborizada. As árvores eram burluac, espaçadas para permitir seus grandes braços abertos. Ela se moveu sob os galhos, respirando profundamente o ar úmido. Gaebril foi um dos abandonados. Ela finalmente encontrou um lugar onde um pequeno riacho das terras altas preenchia uma fenda entre duas rochas e criava uma piscina calma e cristalina. As rochas altas ao redor se aglomeravam como um trono antigo e quebrado, construído para um gigante de 15 palmos de altura. As árvores exibiam folhas no alto, embora muitas parecessem doentias. Uma faixa mais fina de nuvens passava, permitindo que raios de sol descessem do céu nublado. Aquela luz fragmentada brilhava em raios através da água límpida, criando manchas de luz no fundo da piscina. Peixinhos voavam entre as manchas, como se investigassem a luz. Morgase contornou a piscina e se acomodou no topo de uma pedra plana. Os sons do acampamento podiam ser ouvidos à distância. Chamados, postes sendo cravados no chão, carroças chacoalhando nas trilhas. Ela olhou fixamente para a piscina. Haveria algo mais odioso do que ser transformada em peão de outro? Ser forçada a dançar sob as cordas de outro como uma marionete de madeira? Em sua juventude, ela se acostumara a se curvar diante dos caprichos dos outros. Essa fora a única maneira de estabilizar seu domínio. Taringail tentará manipulá-la. Na verdade, ele obtivera sucesso na maior parte do tempo. Houve outros também. Tantos que a pressionaram para um lado ou para o outro. Ela passará 10 anos bajulando a facção mais forte. 10 anos construindo alianças lentamente. Dera certo. Ela finalmente conseguirá se virar sozinha. Quando Taringail morrera caçando, muitos sussurraram que sua morte a libertara, mas aqueles próximos a ela sabiam que ela já havia percorrido um longo caminho para destituir sua autoridade. Ela se lembrava do dia em que se livrou do último daqueles que presumiam ser o verdadeiro poder por trás do trono. Aquele fora o dia em que, em seu coração, ela realmente se tornará rainha. Ela jurara que nunca mais deixaria ninguém manipulá-la. E então, anos depois, Gaebril chegou. Depois disso, Valda, que tinha sido pior. Pelo menos com Gaebril, ela não tinha percebido o que estava acontecendo. Isso havia anestesiado as feridas. Passos em galhos caídos anunciavam a chegada de um visitante. A luz lá de cima se apagou, as nuvens mais finas se moveram. Os raios de luz se apagaram e os peixinhos se dispersaram. Os passos pararam ao lado da pedra. Estou indo, disse a voz de Talanvor. Aibara autorizou seu Axamen a construir portais, começando por algumas das cidades distantes. Estou indo para Tyr. Rumores dizem que há um rei lá novamente. Ele está reunindo um exército para lutar na última batalha. Eu quero estar com ele. Morgase ergueu os olhos, fitando a frente através das árvores. Não era bem uma floresta. Dizem que você era tão obstinado quanto olhos dourados, disse ela suavemente. Que você não descansava, que mal tirava tempo para comer, que passava cada momento procurando uma maneira de me libertar. Talanvor não disse nada. Nunca tive um homem que fizesse isso por mim, continuou ela. Taringail me via como um peão, Tom como uma beldade a ser caçada e cortejada, e Garete como uma rainha a ser servida. Mas nenhum deles me fez a vida inteira, o coração deles. Acho que Tom e Garete me amavam, mas como algo a ser abraçado e cuidado, e depois libertado. Eu não achei que você jamais me deixaria ir. Não vou, disse Talanvor suavemente. Você vai para Tyr. Mesmo assim, disse que nunca iria embora. Meu coração fica aqui, disse ele. Eu sei bem o que é amar à distância, Morgase. Eu já fazia isso há anos antes dessa viagem tola começar, e ainda farei por muitos anos. Meu coração é um traidor. Talvez algum Trolloc me faça um favor e o arranque do meu peito. Tão amargo, ela sussurrou. Você deixou bem claro que minhas atenções não são desejadas. Um Eem e um simples guarda. Pura tolice. Não sou mais uma rainha, ela disse. Não no nome, Morgase. Só na mente. Uma folha caiu do alto e atingiu a lagoa. Com uma margem lobada e uma riqueza verdejante,
ela ainda deveria ter uma vida longa. Sabe qual é a pior parte disso? Perguntou Talanvor. É a esperança. A esperança que me permiti sentir. Viajando com você, te protegendo, pensei que talvez você enxergasse. Talvez você se importasse. E o esquecesse. Ele. Gaebril, retrucou Talanvor. Posso ver que você ainda pensa nele. Mesmo depois do que ele fez com você. Deixo meu coração aqui, mas você deixou o seu em Caemim. Pelo canto do olho, ela o viu se virar. Seja lá o que você viu nele, eu não tenho. Sou apenas um simples e comum idiota da guarda que não consegue dizer as palavras certas. Você bajulou Gaebril, e ele praticamente te ignorou. É assim que é o amor. Malditas cinzas, eu quase fiz a mesma coisa com você. Ela não disse nada. Bem, disse ele, é por isso que eu preciso ir. Você está segura agora, e isso é tudo o que importa. Que a luz me ajude, mas isso ainda é tudo com o que me importo. Ele começou a se afastar, com os pés esmagando galhos. Gaebril era um dos abandonados, disse ela. Os galhos esmagados pararam. Ele era realmente Raven, continuou ela. Ele tomou Andor através do poder único, forçando as pessoas a fazerem o que ele mandava. Talanvor sibilou, os galhos estalando enquanto se apressava em direção a ela. Tem certeza? Certeza. Não. Mas faz sentido. Não podemos ignorar o que está acontecendo no mundo. Talanvor. O clima, a forma como a comida estraga num piscar de olhos, os movimentos deste Rand Altor. Ele não é um dragão falso. Os abandonados devem estar soltos novamente. O que você faria se fosse um deles? Formaria um exército e conquistaria? Ou simplesmente entraria em um palácio e tomaria a rainha como consorte? Distorceria a mente dela para que ela deixasse você fazer o que quisesse. Você ganharia os recursos de uma nação inteira, tudo com o mínimo de esforço. Quase sem levantar um dedo. Ela ergueu a cabeça e olhou para o longe. Para o norte. Em direção a Andor. Chamam de compulsão. Uma trama sombria e vil que remove a vontade do alvo. Eu não deveria saber que ela existe. Você diz que eu penso nele. É verdade. Eu penso nele e o odeio. Odeio a mim mesma pelo que o deixei fazer. E uma parte do meu coração sabe que, se ele aparecesse aqui e exigisse algo de mim, eu daria. Não consegui me conter. Mas essa coisa que sinto por ele, essa coisa que mistura meu desejo e meu ódio como duas mechas em uma trança, não é amor. Ela se virou e olhou para Talanvor. Eu conheço o amor, Talanvor, e Gaebril nunca o recebeu de mim. Duvido que uma criatura como ele pudesse compreender o amor. Talanvor encontrou os olhos dela. Os dele eram cinza escuros, suaves e puros. Mulher, você me dá aquela esperança monstruosa de novo. Cuidado com o que está aos seus pés. Preciso de um tempo para pensar. Você poderia se abster, por enquanto, de ir até Tyr. Ele se curvou. Morgase, se quiser alguma coisa de mim, qualquer coisa, basta pedir. Achei que tivesse deixado isso claro. Vou remover meu nome da lista. Ele se retirou. Morgase o observava, a mente empolvorosa, apesar da quietude das árvores e do lago à sua frente.